Fala galera do Futebolices, beleza com vocês? Hoje é um dia mais do que especial pra gente. É a nossa primeira entrevista no canal. E a gente não começou pequeno não, a gente já começou com 10 da seleção brasileira, meia clássico, jogou por Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio. Eu tô falando dele, Robert. Bora lá pra entrevista? Roda a vinheta. Pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho assim do início do futebol, né? Você começou no Olaria, mas como que foi para chegar lá? A dificuldade foi fácil para você ou foi super difícil como a maioria? Ah, muito difícil, foi difícil, complicado, competitivo. E eu nasci em Salvador, na Bahia, fui para o Rio de Janeiro. Minha mãe mudou para o Rio de Janeiro, eu tinha 1 ano de idade. E morava num bairro chamado Vila da Penha. Dentro desse bairro existia um lugar, né, uma quebrada chamada Quitungo. Eu morei ali no Quitungo. Muito traficante, muita violência, mas tinha muito campo de futebol, muito menino bom de bola. Tinha um torneio muito disputado ali nessa região. E eu fazia parte de um dos times e o time de baixo jogava e o time de cima jogava meu irmão mais velho, formava o ataque com Romário e Ebert. Na idade, o apelido do meu irmão era Mainha, né? Ele chegou da Bahia, era um maiorzinho e ele tinha um sotaque, né, de baiano, então minha mãe chamava ele, Ebert, vem para casa, ele já vou, Mainha, Mainha, aí Mainha para lá, Mainha para cá, virou o apelido Mainha. E aí era ataque Mainha e Romário no time de cima e eu era da categoria baixa, o Romário e o Ebert, né? Eles são de 67 e eu sou de 71, então minha categoria era baixa. Esse treinador, todo jogador que se destacava, ele conseguia teste. No Vasco, no Flamengo, no Madureira, no Bom Sucesso, no Laria. E lógico que eu comecei a jogar bem, me destacar, jogava futebol de salão pra caramba, né? Jogava bem. E aí ele perguntou se eu queria ser jogador de futebol. Eu queria fazer o teste, né? Primeiro ele perguntou assim: você quer fazer um teste? Eu falei, teste para quê? Para ser jogador de futebol profissional, jogar no Maracanã contra o Flamengo, Vasco, não sei o que e tal. Aí aquilo me despertou, né? Aí eu, quero, marca o teste lá para mim. Aí ele falou com um ex-jogador lá do Olaria, um jogador na época do Olaria, Marquinhos Mococa, que também jogava no time do Romário e do meu irmão Ebert na época, e já era profissional do Olaria. E aí o Mococa falou que supervisou, eu fui fazer teste, passei. Em 1986, aos 15 anos de idade, passei no infantil do Olaria. E aí passei por todas as categorias de base do Olaria, infantil, juvenil, júnior, até chegar no profissional, que foi aí quando comecei a entrar no time, e, inclusive no meu primeiro jogo no Olaria, eu joguei improvisado de lateral esquerdo, fui bater uma falta ensaiada lá no segundo pau para o zagueiro escorar, né? Eu fui bater a falta, a bola entrou direto, gol direto, aí aquilo me deu uma confiança, aí eu comecei a pegar mais confiança no meu futebol, e aí deslanchei. Aí depois, no outro jogo, eu já joguei de 10 de meia esquerda, comecei a me destacar no Olaria. Aí em 91, jogando contra o Flamengo, na Gávea, o presidente do Guarani estava lá na arquibancada, o Beto Zini. Ele e o diretor na época, Eli Carlos, né, saudoso Eli Carlos, ex-jogador do Cruzeiro, do próprio Guarani, irmão do Silas. E aí ele foi, me abordaram lá no vestiário, depois foram ver o jogo seguinte nosso, Fluminense e Olaria nas Laranjeiras. Fui melhor em campo, dei passe, ganhamos o Fluminense, e aí não teve jeito. Aí me compraram 100 mil cruzeiros reais e um saco de chuteira topper e um saco de bola. E o Você pensa que era fácil? seu irmão mãe que fez parceria com o Romário chegou no profissional também ou não? Não conseguiu chegar, por quê? Porque quando a gente chegou no Rio, tempos depois, minha mãe separou do meu pai vacilou, enfim. E aí ficaram nós 6, né? Eram 5 homens e uma menina. E o Ebert era o mais velho, manhinha, teve que anular Cuidado. o sonho dele, que ele era muito bom, um atacante tipo Cristiano Ronaldo com mais habilidade. E aí teve que se anular para eu poder fazer teste, para eu conseguir minha carreira. No final ele virou sargento da aeronáutica, ele passou 10 anos titular da seleção da aeronáutica. E todo mundo no quartel lá na aeronáutica sabia que ele era meu irmão e tal. E é assim, jogava demais, demais. E ele anulou para eu
anulou o sonho dele para ver o meu, né? Eu sou grato a ele até hoje, ele sabe disso. Enfim, foi uma pena que ele poderia, assim, ter muito sucesso na carreira de futebol profissional. Na verdade, os 5 irmãos jogavam, né? Mas quem conseguiu escapulir ali fui eu. E graças a Deus a gente conseguiu construir uma carreira. E existem muitos casos assim, né, de pessoas que têm o dom, mas não conseguem chegar, né? Não é meu caso, eu não tenho o dom de ser jogador de futebol, mas diziam que era bom. E Opa! diziam, né? Dizem ainda, mas eu já tô gordinho, já tô Legal. fora de forma. E aí a gente acaba não sabendo lidar muito com a frustração, né? É E aí eu verdade. até pedi para você dar um recado para essa molecada que está começando agora, porque não é fácil chegar onde você chegou, né? Cara, não É, é. e a chance de se frustrar é muito grande, né? Pô, o importante é não paralisar. Essa frustração não te paralisar. Toda frustração que vinha na minha vida, e vem, mas principalmente nessa época, eu transformava em algo bom para mim, para minha carreira. Como, por exemplo, eu nunca fui titular do infantil ao profissional. Do infantil até o profissional nunca fui titular, né? Do Olaria, né? Do infantil, juvenil, júnior, sempre na reserva, sempre entrando faltando 5 minutos. Às vezes era cortado do banco. Isso me dava, nossa, ficava chateado. E só que eu ia para casa e ia correr. Corria 5 quilômetros, 6 quilômetros lá na praça, na rua, no bairro. Chegava segunda-feira na representação do grupo, eu era o primeiro da fila a chegar no treino físico, me empenhava nos treinamentos de bola, passe, fundamento. E eu, cara, eu fui muito dedicado nessa questão. Dormia muito cedo, me alimentava bem, dentro das possibilidades, né? Quando tinha a chance de comer bem. E nunca desisti desse sonho, né? De virar um atleta de futebol profissional. Quando eu comecei a maturar, né, que é uma palavra que a gente tem no esporte, né, a maturação, uns maturam cedo, outros maturam tarde, a minha maturação foi muito tarde. Quando eu cheguei no profissional foi que a minha maturação chegou. Eu comecei a despontar fisicamente, chegar na bola primeiro que todo mundo, a minha parte técnica começou a fluir mais segurança, mais confiança, por quê? Né, a confiança é nada mais do que uma boa preparação. Você está bem preparado e ir lá atrás na parte física corria muito, fazia muito nas férias também, fazia a parte física direto. Essa preparação toda minha me ajudou muito quando cheguei no profissional do Olaria e eu comecei a me destacar e aí fui embora. Aí eu consegui chegar no Guarani, contrato de 4 anos, em 91. E aí o Guarani era um time realmente que despontava no cenário nacional, tinha sido campeão em 1978 brasileiro, era um dos maiores times do interior de São Paulo, jogando na primeira divisão paulista do brasileiro. Então, sempre joguei bem contra o Santos. Comecei a partir dali de 91, jogar bem contra o Santos e todo jogo fazia gol, dava passe, enchia a paciência dos caras lá nos anos 90. E no final das contas, quando eu fui para o Rio Branco de Americana em 95, acabou o Paulista. No Paulista a gente ganhou de 4-0, fiz gol, dei assistência. Santos foi, acabou o Paulista, não teve jeito. Me contratou. Foi aí que eu fui enxertado naquele grupo de 95, né? Aquele saudoso grupo histórico, histórica campanha de 95 do vice-campeonato brasileiro. Exatamente, era aí que eu ia chegar, né? Você fez parte de dois momentos gloriosos do Santos. Eu vou começar por 95, aí por essa geração do Giovani, Jameli, Wagner, Jameli, Marcelo Passo, Galo. Galo, Timaço, que tinha tudo para conquistar. Aliás, o Campeonato Brasileiro em si, ele, na época, ele tinha o Botafogo e o Santos ali como principais rivais, porque o Botafogo tinha o Túlio, né? Aliás, o time do Botafogo era muito bom, né? Era Não era muito bom. O time do Botafogo era bom pra caraca. Beto, Sérgio Manuel, Pantera, Túlio. Tinha timaço. nossa, Gonçalves, Gotardo na zaga. Meu Deus, o Wagner que fez jogo da vida dele contra a gente. Goleiro. Exatamente. E foram duas situações ali que eu me lembro bem, que foi aquela semifinal inesquecível, né? Nossa, contra o Flusão. E Contra o o Santos Fluminense. perdeu o primeiro jogo de Maracanã, foi 4-1. 4-1, acho. 4-1 4-1, lá. 4-2, negócio assim. Foi Foi 4-1 4-1, lá e 4-1. 5-2 aqui no Pacaembu. Ganharam por uma diferença de 3 gols. Exatamente. Giovani ali, sei lá,
Foi ali que ele ganhou o apelido de Messias, né? Foi ali mesmo. Foi ali É. mesmo. O Como maior foi jogo da esse vida jogo? dele, né? De tantos jogos que ele jogou bem, esse jogo marcou a carreira dele, com certeza. Foi um jogo que repercutiu mundialmente até, né? Depois ele foi pro Barcelona, o Barcelona comprou ele. Exatamente. Todo mundo com cabelo vermelho, né? Os que tinham cabelo. Eu, assim, não pintava não, porque eu tava com medo de cair o cabelo, tava caindo. Aí eu fiz o escudo do Santos aqui atrás. Eu Aí lembro. viralizou. Nossa, se é hoje, rede social, É, legal. e eu lembro no intervalo do jogo, alguém pediu para o time não descer e ficar ali para sentir o clima da torcida, né? A gente já tinha planejado isso lá no Maracanã, saindo do Maracanã, naquela frustração, naquela derrota. A gente sabia que a gente poderia ter jogado melhor, mas tinha condição de superar o Fluminense. Já lá no ônibus a gente já tinha combinado de, se não me engano, acho que foi o Galo, da gente permanecer no campo. Por quê? No intervalo. A gente tinha que fazer 3-0, ganhar por 3 gols de diferença. Então, pelo menos um gol tinha que ter feito, tinha que fazer no primeiro tempo. Fizemos 2 com o Giovani. E também a estratégia era permanecer para o nosso foco ficar intacto, o nosso time ficar ligado, a torcida ficar incendiada, tal. Eram assim, nunca ninguém fez isso, né? Nenhum clube Sim. do mundo, eu acho, que não tinha feito isso. E aí foi legal, foi um choque, porque quando o time ficou em campo, a galera começou a gritar, a vibrar, né? A chama acesa, aquela vibe maravilhosa. E o time do Fluminense tinha ido pro vestiário. E aí o Vampeta, vira e mexe, ele dá esse testemunho, né? O Vampeta era volante, estava começando, volante do Fluminense, tinha saído do Vitória. E no vestiário, o vestiário ali do Pacaembu, embaixo do tobogã, né? Então aquele barulho, todo mundo pisando, cantando, um barulho ensurdecedor. E aí os caras do Fluminense, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí o massagista foi lá ver, olhou, voltou, falou, rapaz, os caras do Santos estão no meio campo até agora esperando a gente. E a torcida tá louca. Os caras ficaram assustados. E isso aí também fez com que a gente conseguisse intimidar mais ainda o Fluminense. E aí atropelar de ver no segundo tempo. Foi um jogo histórico. Eu digo que uma das duas partes importantes aí do Santos, eu como torcedor santista, né? Na época eu tinha 11 anos. Olha. E a gente vivia assim uma seca de títulos, né? E É verdade. tinha até times bons, alguns bons jogadores também, né? Eu lembro do Guga, Paulinho McLaren e outros, né? Almir, Axel, enfim. Neizinho. Só que batia na trave, ou muitas vezes o time não chegava. E aquele time ali, quando ganhou do Fluminense, eu falo como santista, resgatou o orgulho de ser santista naquele momento. Porque foi uma vitória épica, tipo, de uma forma sensacional, não ir para o vestiário para sentir o calor da torcida. O Fluminense tremeu ali, porque não tinha como não tremer também. Verdade. Acho que eram 40 mil pessoas ali gritando, pulando. Faltava isso para o torcedor, né? Fazia tempo, cara. E assim, a gente, na época do Santos, era difícil ser torcedor do Santos nos anos 90, porque era muito bullying. O Santos nunca, né, ficou assim um hiato assim, dos anos 80, no último título paulista, se eu não me engano, Sérgio Chulapa, João Paulo, Juari, até 95, que, sabe, nossa, diminui muito deu a aquela torcida. Esperança. Aí deu uma ressurgida, você com 11 anos, pô, né? Não sei como é que você conseguiu permanecer torcendo pro Santos. Teu pai, provavelmente, né? Meu pai é santista. Santista, e conseguiu fazer o filho permanecer santista. Exatamente. E aí, depois de 95, o Santos dá uma mudança de ares, de vibe, começa a vender muitos jogadores importantes, constrói o CT, e aí veio o 97, campeão do Rio São Paulo com o Luxemburgo, em cima do Flamengo no Maracanã, e começa a resgatar tudo naquilo, aquele orgulho de ser santista. A gente começa a ganhar torcida também jovem, e aí foi uma sequência de uma caminhada, de uma trajetória de retomada realmente do Santos vencedor, campeão com estrutura, né? Que foi 98, foi campeão com o Leão, se não me engano, sul-americano, 99 batendo na trave na Copa do Brasil, 2000 vice-paulista contra o São Paulo, 2001 aquela semifinal, né, contra o Corinthians, em gol do Ricardinho no finalzinho, e 2002 o grande título
assim, que dividiu a história do Santos antes e depois de 2002, né? Pós-Pelé. Aquilo aí, realmente, pedalada, Robinho, Diego, aquela geração, levou o time para o patamar aí da glória e não teve mais volta a isso, né? Aí veio o Neymar, veio o Ganso, Libertadores, Copa do Brasil, mais um brasileiro, enfim. Foi uma sequência a partir de 95 de um ressurgimento do orgulho de ser santista e do ressurgimento, né, de um gigante, né? De um renascimento de um gigante chamado Santos Futebol Clube, conhecido em todo o planeta. O clube brasileiro sul-americano mais conhecido do planeta. Exatamente, ali em 95 foi a quebra de paradigma mesmo, né? Onde o Santos saiu de uma descida e começou a subir de novo, né? Foi. E aí você falou do Rio-São Paulo de 97, você não jogou o último jogo, né? Contra o Flamengo ali, o gol do Juari. Foi, eu tava com 2 amarelos. Isso. Pô, o juiz me deu um amarelo na final, jogando pra caramba ali, o primeiro jogo da final no Morumbi contra o Flamengo. Joguei muito. Os caras batendo, eu também batendo, todo mundo batendo. Então, aí eu acho que fosse Draco Marinho, cara. Me deu terceiro amarelo. Eu falei, filha da mãe. Aí eu fiquei de fora da final do Rio São Paulo. Fiquei Mas no você banco tava lá ali, no Maracanã, né? Tava no Maracanã. E como que foi? Foi o seu primeiro título, né, como profissional? Ou não? Foi meu primeiro título como profissional. Foi, assim, uma emoção gigante. Ser campeão no Maracanã, quando a gente chegou com um ônibus lotado, 100 mil pessoas ali, a rua não tinha como passar. Só a polícia mesmo para abrir ali caminho. Chegamos no vestiário do Maracanã, aquela barrotada, era ainda o antigo Maracanã, né? Pegava mais de 100 mil pessoas. Romário, Edmundo. Né? No ano seguinte viria o próprio... O Sávio era do ataque, Sávio. era o Mário Sávio, né? Sávio, Romário, então, sabe, aquele time era um time muito importante ali, o time Flamengo era bom pra caramba, e a gente conseguiu aquele resultado maravilhoso, o gol do Juari, do empate ali, que nos deu esse título tão importante, né? Uma pena que a gente não conseguiu voltar para Santos para carreata, né? A gente estava na Sul-Americana, Copa, sei lá, tinha um outro torneio que a gente tinha que voltar para o interior de São Paulo jogar na sequência. E a gente pediu para a diretoria, não, vamos para Santos, dá WO, quero festejar. Aí não teve jeito, né? A gente teve que dar sequência. Mas na volta, quando a gente chegou em Santos, foi uma festa e foi legal demais. E em 97, eu vou até mostrar aqui, eu tenho umas 300 mil camisas aqui do Santos, tem muito, muito. De todo jeito, de todas as cores, mas aquele calção de 97... Estrelado. Tinha o estrelado e tinha o quadriculado lá, né? Aquele eu não tinha coragem de comprar, não. Não, mas aí virou um manto. Isso aí na internet, cara, caro pra caramba, todo mundo pede, principalmente o calção da estrelinha, que foi que a gente foi campeão contra o Flamengo do Maracanã. Isso. O quadriculado a gente jogava muito no Paulista. E lembro um jogo que a gente ganhou de 7 do União de Araras, estreou a estreia do short quadriculado. Foi inédito, assim, todo mundo... Coisa mais comentada, seria o assunto mais comentado no Twitter, na época. O calção do Santos. E virou cult, né? Que hoje todo mundo vai atrás desse calção aí. E não, hoje eu teria. Na época eu não teria, não. Pô, até eu queria. Bom, aí, vamos lá. Vamos para... Antes de chegar em 2002, né, que foi o título do brasileiro, você passou por Atlético Mineiro, Grêmio e Atlético Mineiro, na ordem, né? E jogou do lado do Ronaldinho Gaúcho, né? Foi o início do Ronaldinho Gaúcho. Foi. Eu fui vendido. Aí ganhamos o Rio São Paulo 97, em julho eu fui vendido pro Grêmio. E aí fiquei 97, 98, 99. 98, 99, o Ronaldinho já estava treinando no profissional. Mas quem era o cara, né, da base era o Tinga. Tanto o Ronaldinho como o Tinga, eles pegaram a seleção de base. Mas o cara que chegou no profissional já jogando com personalidade foi o Tinga. E o Ronaldinho meio que oscilando, né? E aí tive a chance de conviver com ele, o início do Ronaldinho, a gente foi campeão gaúcho, campeão da Copa Sul Minas. E nessas finais do gaúcho, em 99, eu fui emprestado para o Atlético Mineiro. Foi aí que o Ronaldinho entrou no time titular, no meu lugar, né, na minha vaga. E foi aquela semifinal que ele deu dois lençóis no Dunga. E na sequência ele foi convocado. Aí quando a Venezuela fez aquele gol de placa, aí ferrou. E aí eu lá no Atlético Mineiro. História. Ainda bem que eu saí de lá, porque eu ia ficar no banco para esse menino aí, esse Dentuço. Pois é. E aí você foi para o Atlético Mineiro e também em pé quente já foi campeão mineiro lá, né?
A 99 foi um ano mágico para mim, porque eu disputei 5 títulos, ganhei 4. E sendo que teve a Copa Sul Minas, Campeonato Gaúcho, que eu saí na semifinal, mas joguei toda a fase inicial. O Atlético estava 3 anos sem ganhar título, campeão mineiro. Começou o brasileiro, a gente viajou para o Vietnã, torneio das Nações. Jogamos a final contra a Ajax, fiz gol do título. E aí, na volta, a final do Brasileiro 99 contra o Corinthians. E quase que a gente consegue uma tríplice coroa pelo Atlético Mineiro. E quase que eu coroa meu ano com 5 títulos aí, seria inédito aí, na época. Ganhar tantos títulos num ano só. Sensacional. Falei do Grêmio, Atlético. Aí surgiu os anos 2000 aí, voltou para o Santos. Então, aí em 99 ainda era passe, né? A lei do passe, né? O passe era do Grêmio, o Grêmio tinha me emprestado para o Atlético Mineiro. Assim, todos os times queriam me levar, né? E o Paulo Angione me ligou, o Filipão me ligou, estava no Palmeiras e tinha acertado o meu empréstimo para o Palmeiras, né? O Grêmio tinha me emprestado para o Palmeiras. E aí eu estava desembarcando, o meu empresário me liga, né? Gilmar Veloz me liga, na apresentação para eu ir para o Parque Antártico, ele me liga, ó, você não vai mais para o Palmeiras, não. Falei, ué, o que houve? Você vai para o Santos. Falei, o que aconteceu? O Santos trocou você com o Anderson Lima. Pau a pau, o Anderson Lima, lateral direito, saiu do Santos, foi pro Grêmio. Em definitivo, foi uma troca definitiva, né? Aí liguei pro Filipão, liguei pro Paulo João, liguei pro pessoal do Paulo, ó, não tem culpa, tal, desculpa aí, professor. Que era a lei do passe, a passe era do Grêmio. O Grêmio, na realidade, sacaneou, assim, o Felipão e o Paulo Angione, né, o pessoal do Palmeiras, desfazendo o negócio, né? Eu já estava encaminhado, sentado o contrato, para jogar no Palmeiras. Em 2000, eu estava indo me apresentar ao Palmeiras, o Santos conseguiu essa façanha aí. E o Grêmio, na realidade, também queria muito um lateral direito. Aí eu liguei pro Filipão, professor, não tive culpa, o passe é do Grêmio, tem que obedecer. Falei, não, guri, tudo certo, isso aí foi a sacanagem lá do Grêmio, eu vou dar um esporro neles lá, mas depois a gente se encontra, quem sabe, um dia. Então, aí eu, em 2000, janeiro de 2000, desci para Vila Belmiro mais uma vez, completar meu ciclo no Santos. Sim, aí talvez se tivesse ido para o Palmeiras essa proximidade com o Felipão, teria ido para a Copa de 2002. Com certeza, com certeza. Tanto é que em 2001 eu fui convocado o ano todo com o treinador Leão. Quando Sim. vira o Filipão, ele pega o time em 2 jogos, classifica para a Copa do Mundo em dezembro, e aí começa os amistosos para a Copa do Mundo, aí eu naquela expectativa. Mas, cara, naquela época, né, a minha geração, modéstia à parte, era muito jogador bom, dava para fazer 2, 3 seleções. Sim, a Então, competitividade era grande. cara, 4 vagas de meio campo. Aí 2 vagas era o concurso, né? Era a camisa já, uma do Rivaldo, outra do Ronaldinho Gaúcho. Esquece. Sobravam 2 vagas, cara. Aí tinha Djalminha, Zé Roberto, Ricardinho, Alex, eu, Felipe jogava no meio, Pedrinho, Juninho Paulista, Juninho Pernambuco. Tinha o Raí que tava jogando ainda, Palhinha. Cara, tinha uma gama de jogadores para 2 vagas no meio. Então, Difícil, um ataque era difícil. Romário e Ronaldo Fenômeno. Ainda tinha o Kaká, ainda tinha, sabe, tinha jeito. Muita gente É boa. muita gente. E aí, no final das contas, o Djalminha estava pré-convocado para a Copa. Deu uma cabeçada no treinador dele, lá no Coruña, no Irureta. Foi cortado. E aí ficou, né? Aquele zum, quem vai? O Alex? Vai o Alex, que era do Palmeiras, né? Jogou com o Filipão, o Ricardinho, o Robert, quem vai? E aí o Filipão optou pelo Ricardinho, para a surpresa de todo mundo, né? O Alex tinha sido campeão com ele na Libertadores, estava jogando pra caramba. E o Filipão convocou o Ricardinho, que era um jogador que marcava mais, né? Era um jogador de esquema tático ali e tal. E o Alex é Mas eu tava conhecido ali na até hoje fila. como um dos mais injustiçados aí, né? Futebol. Eu acho também, né? Ah, o Marcelinho Carioca não foi pra Copa. Foi uma galera que não foi pra Copa, meu camarada. Foi aquela geração ali, cara. Nossa, umas 2 seleções fáceis ali. E jogando no Brasil, hein? A maioria. Exatamente. E você em 2001 falou aí que foi convocado. Como que foi a reação para a primeira convocação, né? Cara, foi sensacional. Foi maravilhosa. Foi um sonho assim realizado. Já tava um burburinho porque eu tava jogando muito bem, cara, em 2001. 2000 eu já tava jogando bem. Em 2001 eu assumi o time do Santos assim, com a 10, uma outra posição, né?
Quando eu cheguei em 95, o Giovani jogava com a 10. Eu jogava com a 11 ali no 4-4-2, pegando lateral, pegando volante, então fazendo aquela correria. E aí, quando chega dos anos 2000, o esquema muda, né, com 2 volantes e um 10 ali na frente dos volantes, que era eu. Chegando no ataque, eu tinha que pegar só o volante adversário. E aí eu começo a chegar mais na área, começo a desenvolver mais e comecei a jogar muito bem. E aí fui convocado, caiu um lenço aqui. Aí eu fui convocado para a seleção brasileira o ano todo e fica aquela expectativa, né, cara? Na minha primeira convocação, foram para 2 amistosos, um contra os Estados Unidos, outro contra o México. E aí cheguei lá e sentado, tava o Romário na mesa, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, né? E eu ali vindo do Olaria e tal, aí veio um filme na minha cabeça, né, de tudo que eu passei para chegar ali com os caras. Eu comecei a me beliscar, falei, caramba, tô com os caras aqui. E aí a gente começa, né, ficar assim feliz por tudo que a gente passou e por tudo que a gente conseguiu chegar, onde Deus colocou a gente. Mas foi muito sacrifício, foi muita dedicação e superação também, porque realmente não é fácil você chegar na seleção brasileira, ainda mais na época, numa safra nossa, que era muito jogador bom. E você é um dos poucos privilegiados no mundo que podem dizer que usou a 10 do Santos e a 10 da seleção brasileira, né? As duas 10 que o Pelé eternizou, a 10 do Santos e a 10 da seleção, eu tive a honra de vestir. E eu fui inscrito lá na Copa das Confederações com a 10, né? Todo ano que tem a Copa das Confederações, aí tem reportagem, os 10 da seleção na Copa das Confederações. Aí tá lá o Robert ali e tal. E é legal demais, porque é um selo de qualidade na carreira e isso não tem como mais tirar, né? E sou muito grato a Deus por isso. Não, isso fica para a história, é eternizado, não tem jeito. E Aí chega 2002, Campeonato Brasileiro, o Santos de novo quebrado, né, financeiramente, vai apostar na base aí, Emerson Leão na sua vida. apostar na base porque não tinha jeito, né? É, Eu que nem costumo agora, dizer né? que nem agora, que nem sempre, Que porque nem o Santos sempre. não tem um planejamento para lançar os garotos. Infelizmente, ainda que o trabalho na base é maravilhoso, os profissionais lá são bons demais, mas pega na base quando não tem mais jeito, não tem mais dinheiro no cofre, está sancionado pela FIFA, não pode contratar, não pode vender, enfim, tem que vender para tentar solucionar as dívidas. E aí, quem tem aí, quem tem na base? Tem moleque de 16 anos, tal de anos, já sobe, 18, Sandri, sobe, vai subindo. Enfim, e aí o Santos consegue se reinventar na base, né, cara? Em 2012 foi diferente, né? Já tinha sido assim antes, na primeira geração dos meninos da Vila, e na segunda geração, que foi com o Robinho, com o Diego, Paulo Almeida subindo, Douglas, William, foi uma galera ali que deu conta do recado, e os 2 fenômenos ali, né? Diego e Robinho, com muita personalidade. Começou 2012 a gente sendo eliminado no Rio São Paulo prematuramente e eliminado no Paulista. Só teria campeonato 3 meses depois. Então, foram tempos difíceis. Eu tive a sorte de ser contratado pelo São Caetano por empréstimo para jogar essa Libertadores. E, inclusive, eu indiquei o Robinho pro São Caetano. O Jair Pisani não quis, nunca deu chute na vida, jogou aonde? Quem é Robinho? Vai você mesmo. Falei, cara, professor Robinho é um magrelinho lá, um mulatinho que perna fina vai para cima do Divão, o Divão não consegue pegar ele no coletivo. E é um cara que pode mudar jogo, cara. A gente já vislumbrava isso no Robinho, né? Antes dele se virar o Robinho das pedaladas. E aí, quando eu vou para o São Caetano, o Leão chega no Santos, sem dinheiro, sem contratar, acho que só veio o Alberto e o Maurinho, de lateral direito. E aí o presidente Teixeira e o saudoso Zito, diretor na época, falou, ó, tem 2 moleques aí, você tem que botar para jogar, você tem que botar no grupo aí. Testa eles que eles são fenômeno. E aí chegou o Canelinha Fina, o Leão dizendo, né? Chega na minha sala o Canelinha Fina e o Cabeçudo, baixinho, que era o Diego Robinho, um com 17 e outro com 18. E aí ele começou a treinar coletivo e tal, o moleque tinha uma certa qualidade, mas ele queria fazer um teste de fogo, né? Aí ele conseguiu um amistoso contra o Corinthians, titular na Vila Belmiro, contra a molecada. Pensa no absurdo
né? Nesse absurdo, na época, para todo mundo, né? Pô, Santos é um time de garoto, tá? Sem dinheiro para contratar. Marca um amistoso com o time titular do Corinthians é pedir para tomar uma goleada, né? Para começar ali o brasileiro, ali antes do brasileiro, sem moral nenhuma. Moral. E o Leão foi a única pessoa que bancou isso, bateu o pé. O presidente Marcelo Teixeira não queria, mas foi convencido, né? Chegou no amistoso, a molecada ganhou de 3 ou 4 do Corinthians titular. Diego jogando pra caramba, Renatinho, Robinho, Léo. Ixi, foi uma loucura. Aí quando acabou o treino, né, uma repercussão enorme no Brasil. Aí Leão se deu conta que realmente tinha achado um time ali, né? Uma equipe fora de série e não deu outra, né? Ali, aí depois de ser amistoso, foi só história. E o time começou a encantar o Brasil todo. Quando eu voltei do empréstimo do São Caetano, tive que ficar no banco, né? E aos pouquinhos retomando a confiança do Leão, entrando na equipe, até que a gente consegue entrar nessas finais aí do Brasileirão. Aliás, você falou do São Caetano, você estava no time, então, vice-campeão da Libertadores. Sim, fomos vice-campeão da Libertadores. Jair Pisciani foi muito mal. Nosso time tinha feito uma vitória contra o Olímpia no Paraguai, jogo da ida, 1-0. Jogo da volta do Pacaembu lotado, várias torcidas, né? Várias pessoas, vários torcedores de várias equipes. Apoiando São Caetano, era sensação, né? Menos a torcida do Corinthians estava torcendo pra gente, não. Porque o Corinthians não tinha Libertadores. Pensa, o São Caetano teve Libertadores primeiro que o Corinthians. Foi um time que não torceu. A torcida do Corinthians, a maioria não torceu. Mas aí a gente foi pra final. E aí no segundo jogo da final, primeiro tempo, para Pacaembu, fizemos 1-0. Foi pro intervalo. Nosso time deu uma caída, uma queda. Acho que também o Jair Pisciani não mobilizou a gente. A gente também não entrou focado no segundo tempo. Nosso time tomou a virada de 2-1 e foi para os pênaltis. E nos pênaltis, Jair Pisciani tinha tirado a maioria dos batedores, só foi bola para o alto, zagueiro batendo, e a gente perde uma Libertadores na disputa dos pênaltis. Foi muito dolorido. E a final era contra os Galácticos, né? Do Zidane, Ronaldo, Fenômeno. E foi triste demais. Foi um dos títulos que mais fáceis tinham para conquistar. Não que foi fácil chegar na final, foi muito difícil. A gente eliminou o time do Colo-Colo, do Chile, Peñarol, América do México, time chato pra caramba, bom pra caramba, competitivo, e na final contra o Olímpica, que viria a ser o tricampeão da América na época lá. Eu lembro que eu nunca torci tanto para outro time que não seja o Santos como eu torci para São Caetano, porque... Pois é, a maioria dos torcedores. O time era bom, mas, enfim, né, são histórias do futebol, não tem jeito. Aí, sobre o Campeonato Brasileiro, aquele campeonato foi estranho, porque classificavam os 8 primeiros, né? E na última rodada, o Santos perdeu, se eu não me engano, e se o Gama ganhasse o jogo dele, o Santos não teria classificado entre os 8 primeiros. Curitiba e Gama. O Curitiba, que estava na cola para classificar, e estava classificando. E a gente perdendo para o São Caetano na última rodada. Nosso time deu uma caída brusca, né? A molecada assim, deu aquela instabilidade e quase a gente deixa escapulir essa classificação que estava fácil. E perdemos o São Caetano e a gente ficou torcendo no radinho para o Gama. E o Gama foi e venceu o jogo. Venceu do Curitiba. E aí a gente pega, classificado em oitavo, pega o São Paulo, que na época era a melhor equipe, né? Uma equipe mais badalada, a melhor campanha, maior número de pontos, vitórias. Se fosse pontos corridos, certamente São Paulo seria campeão na época. Mas mata-mata é outro campeonato, zera tudo e vamos para o embate. Então a gente começou nossa trajetória para o título contra o São Paulo com 2 vitórias assim, acachapantes, que deu muito mais moral para a gente. Sim, aí depois o São Paulo pegou o Grêmio na semifinal. Eu estava no jogo da Vila Belmiro lá, que o Alberto fez gol de letra, fez gol de esquerda de fora da área, o Robinho encobrindo o Darley. Golaço, Robinho. Eu tava de frente para ele, assim, lembro até hoje desse gol, sensacional. Caramba, que jogo espetacular aquele contra o Grêmio na Vila. Todo mundo querendo bater no Robinho, Darley querendo bater no Robinho. Foi legal. Ali a gente caminhou nossa classificação para a final, porque jogar com a vantagem dessa, né? E perdemos por 1-0, mas a gente controlou bem o jogo da volta contra o Grêmio e partimos para a final contra o Corinthians. Gol do Rodrigo Fabre lá, né? Rodrigo, isso. E aí, na final contra o Corinthians, primeiro jogo 2-0,
começa o segundo jogo, o Diego se lesiona e você é chamado ali pelo Leão para entrar. Você Rapaz, esperava ali? Então, na realidade, primeiro jogo, falando do primeiro jogo, o Diego foi o melhor em campo. Jogou muito, cara, foi o cara do jogo. O primeiro jogo da final. Chamou o jogo para ele, responsabilidade, tocando, enfiando, fazendo a infiltração ali pro Alberto. Foi o melhor em campo e ele se machucou, mas a gente não tinha noção da gravidade, né? E nesse primeiro jogo eu queria entrar também, né? Todo mundo queria entrar. E o Leão não trocou. O Leão permaneceu com os 11, se eu não me engano. Ficou com os 11 até o final do jogo, chovendo. E, enfim, um gol do Alberto, gol do Renatinho. E o Alberto tomou o terceiro amarelo. Isso era certo, esse desfoque era certo. Aí passou a semana, a gente lá em Jarinu, concentrado. Para mim, cara, ele ia ter que me escalar, porque eu sempre era a primeira opção de entrada no time. Ele poderia ter adiantado o Diego lá na frente com o Robinho, espetar os dois lá, e fazer o meio-campo com o Renatinho, Elano, Paulo Almeida e Robert ali, né? E eu. E aí não, aí na preleção ele bota o William, de atacante, e recua o Diego. Cara, fiquei brabo, fiquei chateado, quase apelo ali com o Leão. Mas fiquei quieto, né? Que ele tá na final, né? Segundo jogo, com uma certa vantagem. Então tinha que, né, ser profissional, companheiro legal, mas tava brabo, tava, nossa, injuriado no banco. E não sabia da gravidade da lesão do Diego. Ninguém sabia, só os médicos e o Leão, e o próprio Diego. E o Diego insistiu lá e caiu. Quando o Diego caiu, eu já dei um salto assim do banco do São Paulo, já meto a mão no Leão, já começo a alongar olhando para ele. E aí ele, não, entra. Então, tinha que entrar, porque mais uma oportunidade de disputar uma final de brasileiro e ser campeão pelo Santos, ainda mais depois que aconteceu em 95, também é uma chance única, uma chance que eu queria agarrar demais e ali eu entrei bem, ajudei meus companheiros e foi bom demais. E aquele último jogo ali, Santos tomou uma pressão, foi uma das apresentações de goleiro assim mais sensacionais que eu já vi. Fábio Costa, na hora Fábio Costa. que ele foi chamado, ele respondeu, hein, cara? Pois Foi uma é, baita de uma atuação. o Robinho chamou a responsabilidade ali também. Participou dos 3 gols, né? Foi. Fez Deu 2 né? assistências e bateu o pênalti. Exato. Primeiro pênalti da pedalada. Ele que criou o pênalti e ele bateu, né? Eu peguei a bola para bater, ele pediu para bater. E eu falei, cara, se tu perder, tu tá ferrado. Deixa eu bater, cara. Se eu perder, eu já tô velho já, tô com 31 anos, tranquilo. Não, Panturra, vou fazer. Me dá essa bola aí. Foi 1-0. Aí foi aquele show todo. E o Corinthians bate na equipe. O Corinthians tinha sido campeão do Rio São Paulo, campeão da Copa do Brasil, contra o Gama, mas foi assim, meio esquisito aquele jogo. Mas enfim, eles estavam atrás da tríplice coroa. E o Corinthians não tinha perdido 2 seguidas no ano. No máximo uma só. E a gente foi pro segundo jogo e o Parreira dando entrevista, os caras, não, o Corinthians não perde 2 seguidas, nunca perdeu no ano, não vai perder não, a gente vai reverter. E realmente foi um jogo tenso, um jogo maravilhoso. Teve aquele momento do Corinthians, né? Se fizesse mais um gol, ele ia ter a vantagem de ser campeão, mas o Elano, na hora ali, a gente contra-ataque. O Robinho fez aquela jogada, cruzou, o Elano chegou. E aí deu uma pá de carro, aquele gol realmente deu uma murchada, que o Corinthians tinha que fazer mais 2. E aí foi só segurar. E aí veio o gol do Léo no contra-ataque no final do jogo, para fechar o caixão mesmo. Foi maravilhoso, foi lindo. O Robinho tortou 2 ali na lateral, só rolou Clébio Vampeta. Foi. Foi. E o Léo de direita, né? No ângulo. E aí veio aqui, ó, essa camiseta que tá veinha, mas é especial por causa Eu tenho a minha, cadê? Ó. É isso essa mesmo. É especial. Eu quero, só para depois eu queria perguntar para você como foi a experiência no Corinthians já, também, né? Você jogou no Corinthians. Então, mano, eu joguei no Corinthians. Eu fui acabou a lei do passe bem no último jogo, no último ano, no último dia de 2002, esportivo, né? Eu fui campeão brasileiro pelo Santos, levantei a taça, tal, aquelas festa toda, e acabou meu contrato com o Santos e veio a lei do passe livre, né? Antigamente acabava o contrato, mas você estava preso ainda no clube. E o clube que quisesse te oferecer um saco de laranja por mês, se você não aceitasse, você ia ficar
escanteado, né? Parado, sem poder sair, sem poder escolher onde se trabalhar. A lei do passe, né? Que é a lei do passe livre, veio no último jogo aí, quando acabou, e aí eu fiquei com o passe livre, eu fui pro Japão, né? Na época, em janeiro de 2003. Então, tive muitas chances de sair do Santos, muitas propostas de fora. Lembro de uma do Bordeaux, da França. O Marcelo Teixeira não liberou. Foi em 2000, em 2000, 2001. E, cara, foi muito frustrante, porque eu queria ter jogado na Europa, né? Mas, enfim, aí Deus reservou aí eu estar no título de 2002 e compensou muito a situação. E aí veio a lei do passe, aí eu peguei meu passe e fui para o Japão. Fiquei uma temporada lá. Quando eu volto, no final do ano, eu volto para o Corinthians, faltando 2, 3 meses para acabar o campeonato. E engraçado que teve um jogo contra o Santos, que eu joguei contra o Santos com a camisa do Corinthians. Foi uma sensação horrível. Foi muito esquisito, foi muito estranho, né? No ano seguinte, eu jogando lá no Brasileiro contra o Santos. A gente com aquela camisa preta, né? Na vertical, o Santos todo de branco, né? E a torcida metade me vaiando, metade me aplaudindo. Enfim, começa o jogo, a gente faz 1-0. Cara, o jogo tava no Anhaca. O Santos também, né? A molecada tava meio... E quando a gente faz 1-0, a molecada, opa, acorda pro jogo. Aí tomou chocolate, foi 2-1. Mas foi uma pressão, o Robinho fez um golaço. Foi uma sensação estranha, esquisita pra caramba ter entrado ali contra o Santos. E aí, enfim, eu queria saber assim mais para o fim da carreira como que foi o amadurecimento, né, da aposentadoria. O América do Rio foi seu último clube, né? Ele foi pensado ou foi ironia do destino? Você encerrar no Rio de Janeiro também? Cara, eu assim pedi umas 2, 3 oportunidades de ter jogado tanto no Inter como no Goiás em 2004, 2005. Eu parei em 2006. Em 2004 joguei no Brasileirão pelo Bahia, aí tive chance de ir pro Inter, naquele Inter de 2005 ganhou tudo, vacilei, dei mole, e no próprio Goiás. Aí chega 2006, eu recebo uma ligação, né, e o Jorginho me convidando, pô, me ajuda, tô começando minha carreira como treinador, Jorginho lateral direito, né, tetracampeão. Você vem pra cá, você vai me ajudando muito, falei, pô, cara, mas meu salário é assim, assim, assado, quanto que a América pode pagar? Aí, putz, 10 mil por mês, falei, caramba, tal. Aí ele, tá bom, vou te ajudar. Eu fui e fiz uma campanha maravilhosa lá no América, fiz gol na final da Taça Guanabara, foi um auê aquele campeonato de 2006 pelo América. Jorginho montou uma equipe maravilhosa. Joguei com o Valber de novo, tinha jogado no Santos, joguei no América. Foi uma campanha sensacional, por pouco o América não se consagra campeão da Taça Guanabara. Você foi E aí, artilheiro, né, da cara, Taça Guanabara? no primeiro turno contra o Botafogo, né? Para variar, o árbitro ajudou o Botafogo escandalosamente. E aí acaba, assim, nessa época, eu jogava, acabava o jogo, meu joelho inchava demais. Eu tinha que demorar 2 dias para começar a treinar. E isso foi me desgastando, eu fiquei com medo, assim, de prosseguir profissionalmente. E fiquei com medo de não ter, depois, como brincar com meus filhos, ter uma vida normal, jogar meu futebol, brincar com meus filhos. Se eu forçasse mais, eu poderia ter agravado alguma situação nas minhas articulações, né? Sim. E aí eu resolvi parar em 2006. Poderia ter jogado até mais 3 anos, fácil, mas aí eu fui por outro caminho e na sequência eu virei agente FIFA, trabalhei no escritório na Barra e aí segui minha vida como agente FIFA por 6 anos. Depois virei treinador nos 6 anos seguintes, 7 anos. E ano passado, desde o ano passado, eu comecei a apresentar um programa de esportes aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, gostei, estou indo bem, o pessoal está elogiando. Também estou trabalhando na rádio Futebol na Canela, rádio de maior audiência aqui em Campo Grande, web rádio, e eu estou feliz pra caramba nessa nova função aí, como apresentador de programa esportivo, do Bola Morena Esporte. Show, eu vou deixar depois na descrição aí, tudo bonitinho. Com certeza. Rede Super MS. Da hora, legal. Eu queria fazer um bate-bola daquelas, sabe? Bora? Assim, rapidinho. Bora. Eu vou começar com uma que nem tá no script que me veio na cabeça agora. Se seu coração falasse, ele diria que torce para qual time?
Cara, são dois times que, assim, o meu time de infância é o Vasco, né? Meu pai vascaíno levava a gente para o Maracanã, para São Januário. A gente era sócio do Vasco, né? Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí, todo final de semana a gente entrava na piscina e curtia o Vasco como clube e como torcedor. Mas aí, pela minha vida com o Santos também, tem essa quedinha pelo Santos. Na realidade, todos os times que eu passei, eu tenho um carinho muito especial. Bahia, que eu joguei em 2004. O Atlético Mineiro 99 marcou muito a torcida. Né? O América, né, nessa coisa de ser o último, ter sido o último clube meu. Enfim, mas o Vasco de infância e o Santos por tudo que eu passei lá. Ainda bem que você não jogou no Botafogo, então. Não faltou oportunidade. Né? Qual foi o jogo mais importante da sua carreira? Acho que foi o de 2002, né? 2002 ali foi um jogo muito importante. Mas teve um jogo muito importante também, que foi meu primeiro jogo no Olaria, como lateral esquerdo, né? Não tinha confiança nenhuma, fui bater uma falta, a bola entrou direto. Aquele gol, né? Me deu confiança como atleta, como jogador, e eu olhei assim, caramba, fiz gol. E eu acho que eu jogo bem, mano, eu acho que eu jogo bem. Enfim, aí comecei a jogar pra caramba no jogo, ganhamos 3-1, foi o melhor em campo. E aquele Acho jogo, que eu sirvo para isso, né? aquele jogo e aquela falta lá, aquela bola que entrou, mudou a minha história. A partir dali eu peguei moral, virei o 10 do Olaria, aí joguei contra o Flamengo, contra o Fluminense. Na época já o Fluminense, o Vasco, o Botafogo queriam me contratar. E o Guarani, foram 4 propostas. E aí o supervisor falou que, Fluminense quer te contratar, Vasco e Botafogo. E o Guarani de Campinas, de São Paulo. Vai pro Guarani. Eu fiquei com isso na cabeça. Aí ele falou assim, vai pro Guarani, que lá em São Paulo é o Eldorado do futebol brasileiro. Eu fiquei com essa frase do Eldorado do futebol brasileiro. Eu lembrei de Carajás, aquele negócio aquelas achar ouro, Serra Pelada e tal. Eldorado, caramba. Né? Deve ter ouro lá em Campinas, não sei. E aí quando o bicheiro lá, o dono do time, perguntou, quer ir pra onde? Eu falei, quero pro Guarani. Eu falei, que Guarani, rapaz? Vai pro Fluminense, vai pro Vasco, fica aqui com a tua família, vai no Botafogo. Aí, não, quero Guarani. E ele não queria me liberar, cara. Ele era tricolor, né, o patrono do Olaria, queria que eu fosse Fluminense. E aí eu saí da sala, fui falar pro diretor, eu falei, putz, o seu bicheiro lá não quer me liberar não, mano. O que eu faço? Ele, faz assim, começa a chorar. Chora na frente dele e fala que quer ir pro Guarani. Aí eu, né, dei um de ator, né, de malhação, fui lá, entrei, comecei a chorar, eu quero ir pro Guarani, não sei o que, tal, não sei o que. O bicheiro não entendeu nada. Lá, vai pro Guarani então, vai pro Guarani. E aí fui pro Bateu o Guarani. coração. Bateu o Aí, coração dele. aí foi toda uma história, né? Um gol inesquecível na sua carreira. O gol que eu tenho uma placa, né, na Vila Belmiro, a placa que o Pelé me deu, 7 de março de 1996, Santos 4, Rio Branco de Americana 2. Eu já tinha dado 2 assistências e aí no último lance do jogo eu pego uma bola, um bico que o Galo tira lá da área, a Vila Belmiro lameada, chovendo, segundo tempo, cansado, eu arranquei e fui parar lá dentro do gol. Foi um gol bonito, gol de placa. Merecia o Puskás na época. Inclusive eu vou botar essas imagens todas aí. Tirando o gol do Olaria, que eu não sei se tem o gol do Olaria filmado. Não tenho. Esse aí essa relíquia eu queria ter, cara, na minha vida. Eu sei que foi gravado em VHS e o jogador que gravou, o empresário dele gravou o jogo pro jogador dele, o Igor. Só que quem se destacou no jogo foi eu. E sempre pedi esse tape, esse videotape, esse VHS, ele segurou, cara. Nossa, fiquei muito frustrado. Tomara que um dia ache. Tomara, né? Tomara que um dia eu consiga achar. Qual foi o melhor treinador que você já trabalhou? Cara, eu trabalhei com grandes treinadores, né? Nelson Batista, Lazzaroni, Parreira, Geninho. Trabalhei com Carlos Alberto Silva. Trabalhei com Cabralzinho, que para mim é um dos grandes treinadores que trabalhei na vida.
E lógico, o Luxemburgo foi o cara que revolucionou na época, era o Mourinho da época, né? O Guardiola da época, dos anos 90. Para mim, assim, tanto o Luxemburgo como o próprio Cabralzinho foram os dois grandes treinadores que eu tive, assim. Eu tive a sorte de ter grandes treinadores, né? Mas esses dois realmente foram O, ótimos para mim. o Leão era complicado de. Cara, o Leão era muito bom, era aquela imagem do durão, turrão, mas ele sabia muito de bola, tinha muita personalidade. E essa personalidade dele, ela empolgava o time, né? Influenciava o time tinha essa raça, essa vontade, esse vigor aí dentro de campo, né? Entendi. Agora é uma pergunta que eu acho que é difícil, porque você jogou ao lado de muita gente boa, né? É. Qual foi o jogador assim melhor que você atuou? Ah, cara, então, Diogo, joguei na seleção brasileira, né, cara? Tinha Romário, tinha Rivaldo, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Roberto Carlos. Aí não dá pra. É covardia, né? Eu citar um ali. Mas em clubes, Em cara, eu clube, joguei com muito jogador bom, mano. Eu joguei com o Giovani, joguei com o Djalminha. Pra tu ver a época do Guarani, cara. O Guarani chegou a ter eu, Djalminha, Edilson, Luizão e Amoroso. timaço. Então, enfim. E o Amoroso e Luizão vindo do banco. Então, cara, eu tive a chance de jogar com muito jogador bom. Joguei com um jogador maravilhoso, que o pessoal não fala muito, um Wagner Volante, jogou com a gente no Santos, em 95. Depois foi pro Celta, jogou campeão italiano pelo Roma. Um jogador espetacular, inteligência de jogo maravilhosa. Renatinho, craque, gênio. Robinho, Diego, Elano. Então, cara, o Léo. É difícil. Depois Isso. joguei com o Rincon, jogou no Santos comigo. Edmundo, Marcelinho, Viola. Então, cara, eu peguei muito jogador bom. É difícil destacar um assim, cara. É difícil, né? Complicado. Mas vamos botar o Giovani, Giovanni, meu Messias da parceiro, Vila. meu amigo. Qual foi a sua maior alegria no futebol? Ah, poder realizar o meu sonho, o sonho do meu irmão, né? Ele se realizou em mim, na minha Manhã. trajetória. O Mainha, o Ebert, que eu amo, está nos Estados Unidos, Pastor Ebert. E ter podido ajudar minha família, ter podido, né, ajudar meus filhos aí, enfim, ter, ter construído uma trajetória assim no futebol que eu nem imaginava, né, quando eu comecei no Olaria. Meu sonho inicial era chegar a um profissional do Olaria, ter um dinheirinho para comprar um Fusquinha e abrir uma loja de roupa em Olaria, né, de tecido, né? E para a Arábia, quem sabe, ser vendido para a Arábia, dólar para a Arábia, tá? Caraca, era um sonho pequenininho. Aí Deus foi acrescentando uns sonhos maiores e a gente foi, opa, vou aqui, vou aqui, vou ali, então conseguimos chegar. Tem uma tristeza no futebol? Cara, a tristeza foi ter rompido o ligamento cruzado, né? Uma condição gravíssima que eu tive. Isso aí, eu já estava com um problema psicológico e quando eu rompi o cruzado, o esquerdo, no ligamento cruzado, eu estava no Grêmio, foi o primeiro jogo no Grêmio, 97. Aí entrei em depressão. Foi um ano muito difícil para mim, mas também foi um ano de aprendizado, de amadurecimento como pessoa, no meu espírito também, né? Deus me curou dessa depressão, síndrome de pânico. Foi uma retomada de vida, um aprendizado muito grande. E aí dali eu partiu para vários títulos e seleção brasileira, enfim. Essa foi a tristeza de ter rompido esse ligamento cruzado, mas em cada situação de tristeza, de problema, a gente sempre tem que extrair algo bom. Sempre tem algo bom por trás de um revés, de uma tristeza. A gente tem que extrair isso, que Deus sempre abre uma janela e a gente consegue sair melhor do que a gente estava. E aí, indo nessa linha, eu queria que, até para a gente finalizar, né, tá dando uma hora já de entrevista, para você falar um pouquinho do que você faz hoje em relação ao trabalho social, né? Se as Cara, pessoas quiserem ajudar, como elas podem fazer para ajudar verdade, também? verdade. Eu faço parte de vários projetos aqui, né? Um dos projetos que tem impactado muitas pessoas aqui é o projeto ABA. Tá lá no Instagram, depois você coloca aí, né? Você vai dar essa força, você já está dando uma força. Vou botar o arroba aí no Instagram. A gente vai para as portas dos hospitais, né? Com autorização, com distanciamento social. E
São duas meninas que tocam violino e um rapaz que toca saxofone. A gente começa a cantar músicas, né, de Deus, sobre o amor, sobre vencer dores, sobre Deus está com você. E aí as pessoas são tocadas, sentidas, o pessoal vai para a janela do hospital, começa a balançar os lençóis, a gente ora pelos enfermos ali do Covid, e depois de 2, 3 hospitais que a gente vai, né, a gente entrega a marmita, né, entrega alimentos na rua, né, embaixo das pontes, nos lugares aqui que as pessoas ficam ali morando, e a gente tem essa oportunidade de abençoar as pessoas, e isso nos enche de esperança, e na realidade, no final das contas, quem é abençoado é a gente, né? A gente dá uma oxigenada na vida, e a gente sabe que está sendo usado por Deus para alcançar o próximo, e essa é a nossa função aqui na Terra, né? Um abençoa o outro, quem pode abençoar quem não tem no momento é de grande valia, ainda mais num momento de dor, as famílias lá fora, não podendo nem ver os seus entes queridos, passando uma luta aí com Covid. As pessoas lá fora são muito tocadas, a gente ora por elas, ora pelos doentes, e isso tem feito diferença nas vidas das pessoas aqui. Tá, então, para quem quiser ajudar, é entrar no Projeto Aba lá no Instagram, tem um link, e tem os arroba das meninas que são responsáveis também. E se quiser também pode via Robert Almeida passar doações, enfim, o que puder ser ajudado. E isso tem feito diferença aqui e tem sido muito impactante para todo mundo. Beleza. Robert, eu queria agradecer muito, de verdade, assim, foi minha primeira experiência aí entrevistando, espero que eu tenha ido bem, né, porque eu não tenho experiência com isso. Foi bem. E dizer que, meu, obrigado, parabéns pela humildade aí, por toda a sua carreira, e, assim, espero que seja a primeira de muitas entrevistas para o nosso canal. Cara, foi um prazer falar para você, para o seu canal, Futebolices, né? Isso. E vai ter muito sucesso, espero. Vai ter, tenho certeza absoluta. Deus te abençoe, te guarde aí. Você é um cara são na alma, no espírito e no corpo. Tamo junto. E vai Santos, né? Terça-feira, vamos classificar para a fase de grupos da Libertadores. Vamos, e o Boca que espere. Vamos pegar o Boca lá. É isso aí. Brigadão, Robert. Um Deus abraço. abençoe. Valeu, Diogo. Deus abençoe também. Um abraço. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Valeu.